Paz, querido, paz, querida, como é bom podermos na manhã deste dia estar com você, apesar das dificuldades. Esse vídeo foi gravado porque eu não consegui fazer a transmissão ao vivo hoje, mas o importante é que estamos aqui com os irmãos. Querido, querida, eu quero convidá-la para esta semana, de hoje até o próximo sábado, meditarmos acerca das bem-aventuranças, o que são, qual a sua aplicação e qual a sua importância em nossas vidas e como podemos vivê-las. E para iniciar, eu quero convidá-la a orar. Então, onde você estiver, se possível for, ore conosco neste momento. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados única e exclusivamente a ti. Nós queremos, Pai, agradecer-te pela noite de paz que o Senhor nos deu e por tua misericórdia, que nos fez despertar para amanhã deste dia, que queremos entregar em tuas mãos e clamar: ensina-nos a tua palavra para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, querida, desde já eu convido você a ler todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e você vai encontrar do versículo 1 até o versículo 12 as bem-aventuranças. Mas eu quero convidá-la para ler comigo o texto da reflexão de hoje, da primeira bem-aventurança. E o texto está em Mateus capítulo 5, verso 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido e querida, ao apresentar as bem-aventuranças, Jesus, o que ele está fazendo é pura e simplesmente revelar o caráter daqueles que desejam segui-los. Veja, logo após Jesus convidar 4 de seus 12 discípulos para a missão, quais foram Pedro e André, que chamaram seus irmãos Tiago e João. E Jesus pega esses 4 homens e começa a caminhar com eles e quer lhes dar algumas instruções. E Jesus vê uma elevação, um terreno, um pequeno monte, e ele sobe ali para falar com os seus discípulos. Mas uma multidão já o seguia. E aí aquelas pessoas também foram abençoadas com as palavras de Jesus. Como eu e você também o somos quando lemos a sua palavra escrita na Bíblia. Então Jesus ali, no início do seu ministério, assim que ele convida aqueles que fariam a obra com ele já revela o caráter daqueles que andariam com ele. Bem-aventurado ou feliz. O significado de bem-aventurado ou a felicidade é diferente daquele que nós temos. Eu costumo sempre dizer aqui, essa é aquela felicidade indizível, inexplicável, que você apenas vive, mas não consegue explicar às pessoas. O que você pode é convidá-la a viver com você essa felicidade, recebendo Cristo em sua vida. Então, nós podemos dizer que, de forma mais clara, que a pessoa bem-aventurada é aquela cujos objetivos são alcançados, são atingidos. Agora, esses objetivos não são apenas objetivos ou não são objetivos materiais deste mundo, são objetivos espirituais. Todos nós necessitamos alcançar os objetivos espirituais de Deus para as nossas vidas. No caso de Mateus 5 e de Lucas, que lá no capítulo 20 também trabalha as bem-aventuranças, essas virtudes, essas venturas, podemos chamar assim, elas são consequência de atitudes anteriores. E aí, eu preciso falar um pouco para você sobre a poesia hebraica. Há uma característica na literatura hebraica que alguns escritores utilizavam, chamada paralelismo sintético. E o que é paralelismo sintético na literatura hebraica? É uma construção, é um texto, que ele tem 2 frases, onde a segunda complementa a primeira. Então, quando você olha para as bem-aventuranças, todas elas são escritas assim. Veja a primeira. Jesus diz, Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira sentença. E vem o complemento. Por que são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Então, veja, as bem-aventuranças, então, elas são venturas que vêm como consequência de atitudes anteriormente tomadas, de escolhas feitas anteriormente.
Também nós podemos dizer que as bem-aventuranças são características que devem ser perceptíveis na vida da pessoa que caminha com Jesus, que professa a sua fé em Cristo e vive segundo a sua palavra. Então, querido, querida, entrando de fato nessas beatitudes, não é? Ou bem-aventuranças, Jesus inicia justamente com algo que é fundamental. Ele fala sobre humildade, porque bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. Isso nos remete ao Salmo 1, quando diz que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é uma pessoa que reconhece sua limitação espiritual, mas que busca caminhar segundo a vontade de Deus. Muito embora, querido, querida, isso é um alerta, muito embora as bem-aventuranças estejam disponíveis a todos, apenas as pessoas que receberem a Cristo em sua vida, em seu coração, que tomá-lo como Senhor, poderão viver esta verdadeira felicidade. E se você não fez isso, fica o convite para fazê-lo hoje, para fazê-lo neste momento. Então, entrando aqui na primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque estes verão a Deus. E não há alegria maior do que poder contemplar a face do Senhor. E isso será feito por aqueles que viverem em Cristo e para Cristo. Então, algumas versões dizem os pobres de espírito, outras dizem os pobres, e outras vão escrever os humildes de espírito. Então, quem é essa pessoa, querido? Quem é essa pessoa, querida? Pobre e humilde. É a pessoa que tem ciência, que admite a sua pobreza espiritual. É também aquela pessoa que admite que não tem o conhecimento necessário ou suficiente sobre as coisas espirituais e deseja adquiri-lo. Bem-aventurada é a pessoa que reconhece a sua necessidade e permite que Cristo supra essas lacunas espirituais em sua vida, tornando-se assim um herdeiro dos céus, como diz o texto que o próprio Jesus Cristo proferiu para a nossa edificação. Depois do cativeiro babilônico, ou seja, aquele período que o povo de Deus passou cativo na Babilônia, quando eles saem de lá, pobre de espírito tinha um outro sentido, ele estava muito ligado à humildade, justamente para se opor à arrogância dos homens, para se opor à soberba das pessoas. Então, a pessoa que age e se comporta de maneira humilde é aquela que agrada a Deus. E até hoje, o pobre de espírito tem essa conotação, tem essa compreensão. Querido, querida, ser bem-aventurado de espírito é como se Jesus estivesse dizendo a mim e a você que bem-aventurados são aquelas pessoas que sentem a sua necessidade espiritual e que vão a Deus no afã de preenchê-la. E aí, querido, querida, por que é que é muito importante que nós sejamos espiritualmente humildes? Porque esta é a única forma de alcançarmos o reino de Deus. Jesus, o próprio Deus, ele nos deu o exemplo. Ele era Deus, estava nos céus, mas por amor a mim, querido, por amor a você, querida, ele aceitou aquilo que o Pai preparou para ele e para nós. Deus disse: meu filho, a única forma de resgatar aquelas pessoas é você indo lá e derramando por elas o seu sangue. Jesus humildemente disse: Pai, eu aceito o desafio. E Jesus veio, viveu como eu e como você. Sorriu, chorou, alegrou-se, entristeceu-se, mas ele fez algo que eu e você não podemos fazer. Ele morreu e ressuscitou para que assim pudéssemos aprender dele, que precisamos como seguir o seu exemplo e ser espiritualmente humildes. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querido.
E que você possa, neste dia, buscar em Deus a humildade necessária para ser por Cristo preenchido e assim encontrar e herdar o reino que Deus foi preparar para todo aquele que, como Jesus, admite sua limitação, eis que com Jesus preenche sua limitação espiritual e passa a ter comunhão com Deus. E que você possa neste dia. Talvez você ainda não seja um servo, uma serva de Deus, talvez ainda não tenha admitido a sua limitação e necessidade espiritual. Fica o convite para fazê-lo hoje. Talvez você já seja um servo, uma serva de Deus, mas por alguma razão está entristecendo ao Espírito Santo. Fica o convite para você arrepender-se e voltar a agradar a Deus. Esse é o desejo, é o plano de Deus para a tua vida. E vamos juntos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a ti. Pai, muito obrigado, porque apesar das dificuldades, podemos compartilhar a tua palavra nesta manhã. Por isso, toma este querido em tuas mãos, esta querida em tuas mãos e cuida, Senhor. Visita este coração, restaura a sua fé, dá-lhe esperança, alegria, coragem, força e supre esta vida em tudo o que for necessário. Tu sabes os caminhos que esse querido, essa querida terá que trilhar hoje. Nós clamamos então, acompanha em todos os seus passos e dá um dia de paz a esta vida. É o clamor que te fazemos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Querido, querida, hoje é segunda-feira, é dia da nossa live e hoje faremos a terceira e essa será a última reflexão acerca da fé. Então, você está convidado, está convidada para hoje, às 8 da noite, nos encontrarmos, se Deus assim permitir, tá bom? Mas até lá, o desejo do meu coração é que você tenha um dia de paz na presença de Jesus. Até mais tarde, querido, querida, se Deus permitir.